Olá, senhores e senhoras, conforme prometido, estamos de volta para continuar a resolução da prova de português, uma prova similar à que foi durante o concurso da Prefeitura de Indaiatuba, ainda neste ano de 2022. Nós fizemos até a terceira questão e neste vídeo iremos completar até a 10ª questão desta prova. No vídeo anterior, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa deixe nos comentários, mas não pedimos que vocês, para contribuir aqui com o nosso trabalho, se inscrevam em nosso canal e também deixem o like. Então, sem mais enrolações, vamos iniciar logo este vídeo aqui na questão 4. Eu sou o professor Prado. E eu sou a senhora Prado. E se você ainda não está preparado, peço que respire profundamente e se coloque numa posição confortável enquanto você aí assiste a vinheta. Muito bem, então, na questão 4, o que temos? Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. Alternativa A. Quero que você vá à feira hoje à noite e compre carne, azeite, alho e limão. O que tem de estranho, então, aí, pessoal? Esqueci de ir destacando enquanto estava sendo lido. Mas tudo bem. O que tem de estranho é que entre o verbo compre e os seus complementos, né, no caso, os objetos diretos, né? Então temos aqui um verbo transitivo direto e os seus objetos diretos. Quem compra, compra alguma coisa. Então, entre verbo e o complemento não deve haver vírgula. Depois ele começa a enumerar, né? Carne, vírgula, azeite, vírgula, alho. Então essas vírgulas estão corretas. Mas vamos para a alternativa B. Você reprovou na última prova semestral, portanto, terá que fazer a recuperação na semana que vem. E nesta frase aí, o que a gente tem de incorreto? Nesta, por incrível que pareça, nada. Nada, só é um pouco estranho esse portanto entre vírgulas, né? Ele poderia muito bem estar sem esta vírgula aqui, ó. O que a gente tem entre vírgulas que faz diferença é o pois, é a conjunção pois, porque a conjunção pois ela pode ter o sentido explicativo e o sentido conclusivo, mas o portanto já tem o sentido conclusivo, né? Então não necessitaria essa vírgula, mas também não está errado. Então já temos aqui o nosso gabarito, a alternativa B. Mas vamos então aprender com as outras questões. O que será que quais são os erros? Alternativa C. Os cachorros do vizinho são muito fofos, mas fazem tanto barulho quando estão brigando que a fofura torna-se irrelevante. A vírgula em questão é após a conjunção mas, só que quando presente a conjunção mas, ela deve trazer a vírgula antes da conjunção e não após a conjunção, certo? Os cachorros do vizinho são muito fofos, vírgula, mas fazem tanto barulho quando estão brigando que a fofura torna-se irrelevante. E a D. Em minha opinião, o Dr. Eurico é o melhor ginecologista do país. Em minha opinião, o Dr. Eurico. Então veja aí, o Dr. Eurico é o sujeito. O verbo do verbo ser, né? Conjugado. Dr. Eurico, ele é terceira pessoa do singular. Então, não podemos separar o sujeito do verbo. Aqui está o erro, certo? Então,
Apenas em minha opinião, vírgula, o Dr. Eurico é o melhor ginecologista do país sem a vírgula. E por fim, a alternativa E diz que agora que você está empregada, já pode começar a pensar em iniciar sua faculdade. o erro aqui é do tipo de pontuação, né? Ao invés do ponto e vírgula, o correto seria apenas uma vírgula. Por quê? Aqui temos duas orações, temos um período composto por subordinação. Temos uma oração principal, já pode começar a pensar em iniciar a sua faculdade, e também temos uma oração subordinada. Então, não temos aqui a presença de períodos longos, não temos orações, separação de orações coordenadas. Então, o caso aqui é mesmo de vírgula e não de ponto e vírgula. Com isso, terminamos a questão de número 4. No vídeo anterior, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, tínhamos combinado de fazer o seguinte: após a leitura ali do enunciado da questão, a gente vai deixar um tempinho, né? Vai pedir que vocês pausem. Na verdade, não vou deixar muito tempo não, só pedir que vocês pausem e façam a resolução sozinhos e depois vocês voltem para verificar os comentários da questão, certo? Então vamos fazer isso a partir desta quinta, então, aqui neste vídeo. Analise a frase abaixo. Durante o show, a multidão de fãs gritavam e cantavam loucamente. Quanto à concordância verbal, a expressão destacada acima está. Muito bem, pode pausar o vídeo. Espero que você já tenha pausado e resolvido. Vocês viram que está perguntando se esta concordância está feita de modo correto ou de modo incorreto. E também está se referindo a um caso de sujeito coletivo, no caso, a multidão de fãs, certo? E é um sujeito coletivo especificado. Então ele quer saber se vai no singular ou no plural, ou se ambas as situações estão corretas, né? Então a regra é bem simples, na verdade. Quando você ver um sujeito coletivo especificado, tanto faz. Você pode colocar tanto no singular quanto no plural. Então, do jeito que está aqui, ó, está concordando com fãs, né? A multidão de fãs gritavam e cantavam, concordando com o plural. Mas também poderia concordar com o substantivo multidão, que está no singular. A multidão de fãs gritava e cantava loucamente. Ambas as frases estariam corretas. Por isto, o gabarito da questão, correta e correta. Então, no caso, não pode ser a B nem a C, porque o sujeito coletivo deve sempre estar conjugado no plural? Não, sempre não. Pois o sujeito coletivo nunca deve ser conjugado no singular? Nunca também não. Então, é a alternativa E, quando o sujeito coletivo está especificado, sujeito coletivo, pode ser conjugado no singular ou no plural. Vamos para a questão 6. Questão de número 6. Analise a frase abaixo. Segue anexo a fatura do mês de março. Quanto à concordância nominal, a frase acima está. Então, anexo aqui. Qual é a função sintática? Qual é a função que esta palavra está? Aliás, sintática não, morfológica, né? Desta palavra. Ou sintática também. Segue anexo à fatura. Muitas vezes a gente pode até não pensar dessa forma, de maneira corriqueira, né? Mas não parece estranho
certo? Não seria segue em anexo, né? Porque se fosse apenas anexo sem o em, ela deveria concordar com fatura, não é mesmo? Segue anexa a fatura. Então, vamos verificar aqui. Conquanto à concordância nominal, a frase acima está, logicamente, ela está incorreta, não é mesmo? Incorreta. Então, ela pode ser ou a C ou a E. Vamos resolver, depois a gente fala um pouco mais sobre essa palavra anexo aí. A C diz, incorreta, pois a expressão anexo deve concordar em gênero e número com fatura. Muito bem, isso mesmo. Anexo aí exerce, então, só adiantando, uma das funções, a primeira função. Anexo como adjetivo, vou colocar assim, ó, adjetivo. E, então, adjetivo é uma palavra variável que deve concordar em gênero e em número. Em gênero, então, seria fatura, é um substantivo feminino, então o gênero aqui deveria vir no feminino também, anexo. E em número, fatura, esse substantivo está no singular, então aqui já está no singular, anexo, né, no caso, mas no gênero feminino, anexa. Então deve concordar em gênero e em número com fatura. Alternativa C. Por que aí não está correta? Pois a expressão anexo após um verbo nunca pode ser escrito no masculino. Justificativa absurda aqui. Agora, vamos então verificar outras funções do anexo, né? Outros casos. Porque, na verdade, isso aqui é como se fosse aquela brincadeira, né? De qual é o filme. Sempre que você encontrar uma questão, tem que vir na sua mente o assunto que aquela questão está abordando. Qual é a habilidade que a questão está requerendo de você? A habilidade é de diferenciar anexo de em anexo. Então, anexo, ela pode ter a função de adjetivo, como acabamos de encontrar nessa questão, mas ela também pode ter a função de locução adverbial de modo, que é quando vem junto com o em, né? Então, advérbio, uma palavra invariável. Se você escrever ou se você encontrar em algum lugar a expressão em anexo, é uma locução adverbial de modo e é uma palavra invariável, então não precisa concordar com nada. Na frase em questão, então, segue em anexo a fatura do mês de março, estaria correto. Ou segue em anexo, vamos trocar então o substantivo de feminino para masculino, segue em anexo o documento do mês de março. Se a gente mexer no número também, segue em anexo os documentos, em anexo continua invariável. Mas a palavra anexo também pode, por incrível que pareça, exercer a função de substantivo. Quando estivermos referindo a alguma coisa que está dentro do anexo, por exemplo, o valor vamos dar um exemplo, o valor da despesa de energia elétrica está no anexo 4 do e-mail que eu enviei para você. Então, no anexo, o anexo aí vem como um substantivo, certo? Então, com isso, concluímos mais uma questão. Próxima questão. Leia a história em quadrinhos abaixo para responder a questão 7. E é nesse momento que você pausa novamente e tempo para a resolução da questão. Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta das palavras cavalheiro,
camisa e dispôs em conformidade com a ortografia vigente. Então, na verdade, não era nem necessário ler o quadrinho, né? Só ir direto para a questão, embora o quadrinho seja bem divertidinho de ler, mas esse é o tipo de questão que a gente resolve só pelo costume, né? Costume de escrever, de ler. Cavalheiro. Sei lá, para mim não faz sentido. Então, é cavalheiro. Cavalheiro. Ops, deixa eu colocar aqui de um jeito que eu possa... Muito bem, dessa forma é possível escrever. Cavalheiro, cavalheiro. Cavaleiro, correto. Cavaleiro, não, né? Cavaleiro é outra coisa. É a pessoa que monta cavalo, né? Cavaleiro. Cavaleiro. Agora, então, é outro sentido, certo? Embora o Chico talvez seja cavaleiro também, né? Mas tudo bem, não é o caso aqui da situação, problema, do contexto. Próxima é camisa e camisa. Correto ou está errado? Camisa já está certo, né? Camisa está correto. Então, cavaleiro. Errado, correto. Então, camisa, camisa, aqui, incorreto. Nisso, ficamos entre A e B. Dispôs, se você não nasceu no interior, acho que é difícil alguém falar dispôs aqui nas cidades maiores, né? Não tem esse costume. Dispôs, então, segundo a norma culta, está incorreto, embora a linguística entende diferente. A linguística basta que o interlocutor entenda que está tudo ok, né? Mas está de acordo com a ortografia vigente. Então, ortograficamente está incorreto, é depois, certo? Então, já fica aí errada a alternativa B e o gabarito fica sendo a alternativa A. E com isso, concluímos a questão 7 e vamos para a questão 8, bem facinha aí também, tá? Analisa a frase abaixo. O amor materno nunca diminui. Qual é o antônimo da palavra amor? Alegria, afeto, felicidade, ódio ou contentamento? Não coloquei aqui para vocês o cronômetro, né? Vamos lá, resolvendo. Então, ó, qual que é o entre aspas aí, o nome do filme aí? O assunto em questão é antônimos e sinônimos, né? Antônimos são aquelas palavras com significados contrários. E sinônimos são palavras diferentes com a mesma linhagem de significado. Então veja aí, ó. Alegria, afeto, felicidade e contentamento são todos no mesmo sentido, no sentido positivo, não é? O único aí que tem um sentido ruim é a palavra ódio. Então, amor e ódio, né? Tem até aquelas palavras, amor e ódio são duas faces da mesma moeda. Já ouviu essa frase? Então, tem os sentidos opostos, sentidos contrários. Então, alternativa D de dado. E com isso, vamos para a questão. Terminamos mais uma questão, né? E vamos para a penúltima questão. Questão de número 9. Analise a frase abaixo. Todos os dias assistimos a série na TV do quarto. A regência verbal do verbo assistir está... A. Correta, pois quando possui sentido de ver, observar, trata-se de um verbo intransitivo. Então, ó, vamos observar aí. Assistimos a série na TV do quarto. Todos os dias assistimos a série. Essa expressão está correta ou incorreta? Para responder isso, é necessário que a gente recorra, né, à memória dos sentidos do verbo assistir. Em qual sentido está sendo utilizado este verbo assistir?
assistir a série. É no sentido de ver, observar, não é? Além de entender o sentido do verbo assistir, agora você vai precisar se lembrar, né? E eu nem dei o click-clock para eles resolverem, né? Se você não pausou, tá em tempo de pausar a questão. Mas tudo bem, se você já pausou, já resolveu, você deve ter se lembrado do sentido do verbo assistir e também se lembrado, depois de entender que aqui vem no sentido de ver, observar, também é necessário lembrar se ele tem crase ou não, certo? Se a regência vem requer preposição ou se não requer preposição. No caso de ver, observar, é um verbo transitivo indireto, então exige preposição. Sim. Então temos aí, todos os dias assistimos a. Então exige a preposição. E temos ainda o artigo, né, do substantivo série. Então, somando a preposição da regência com o artigo do substantivo, nós temos a necessidade de colocar uma crase aqui. Deixa eu colocar. Então, por isso, ela não pode estar correta. Então, ficamos aí entre a B, incorreta, a D ou entre a B ou a D, certo? Então, já vamos baixar aí. Agora, a resposta. Pois quando o possessivo de ver, observar, todas elas falam desse, né? Na verdade, nem precisaria, né? Porque todos estão falando desse bendito sentido ver, observar. Trata-se de um verbo. Agora sim, hein? Seria um pouco difícil chutar essa questão, porque você teria que conhecer mesmo a regra. Trata-se de um verbo intransitivo? Não. Verbo transitivo indireto, porque dá a preposição a aqui no caso, certo? Então, a resposta é a alternativa B de bola. E a C, trata-se de um verbo transitivo direto, não. Transitivo direto, não. Verbo de ligação, nada a ver também. Certo? Só que vamos aproveitar então essa questão para relembrar aí os sentidos, os possíveis sentidos do verbo assentir, a regência do verbo assistir. Quais são? São 4, né? Primeiro, que é o sentido de ver e observar. Ele precisa do verbo, transitivo indireto, portanto exige a preposição. Um exemplo é: eu assisti a um campeonato. O segundo, sentido de ajudar, assistenciar alguém. Então, é um verbo transitivo direto. O exemplo, eu assisti à coordenadora. Terceiro, sentido de morar, residir. Nós quase não usamos, né? Precisa de um verbo intransitivo. Um exemplo, eu assisto em Manaus. E o quarto e último, sentido de pertencer, ser de direito, que exige o verbo transitivo indireto. Um exemplo, assiste ao preso o direito de permanecer calado. São apenas esses. Muito bem, então, se vocês puderem, anotem, certo? Ou deem um Google aí para escrever esses, porque é muito cobrado em provas de concurso, tá? A regência do verbo assistir. E com isso, terminamos a penúltima questão e vamos para a última questão. Analise o ditado popular abaixo. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Trata-se de um ditado popular muito conhecido que apresenta o conceito que cada um deve cuidar de sua vida e não se intrometer na do outro. A partir dessas informações, é correto afirmar que os ditados populares apresentam linguagem. E aí, pessoal, vamos interagir aqui com a gente um pouco. Deixe nos comentários se este enunciado traz mesmo o
sentido correto desse ditado popular, ou se tem algum outro ditado popular que você sempre utiliza, que vocês sempre comentam, sempre usam aí na casa de vocês, de repente entre os seus familiares, certo? Então, qual é a tempo aí, né, para a resposta? Aproveite aí. Vamos para a resolução, então. Esta é uma questão também de nível fácil, né? Porque temos aí, ó, os ditados, por na verdade, nem seria necessário ler o resto, né? Vai direto nas últimas frases da questão e nas alternativas. Porque, por exemplo, aqui, ó, se você só lesse os ditados populares apresentam linguagem, pronto. Seria necessário perder tempo lendo o resto, neste caso, né? Então, vamos lá. A, objetiva. B, literal. C, conotativa. D, dicionarizada. E, denotativa. Quase todas as alternativas, exceto a correta, são sinônimas. Objetiva é sinônimo de literal, que é sinônimo de dicionarizado, que é sinônimo de denotativo, que é o sentido real que tem a palavra. Agora, se a gente entende a frase cada macaco no seu galho no sentido real, a gente está utilizando numa situação em que, por exemplo, você está diante de uma árvore, você vê um monte de macaco e cada macaco no seu respectivo galho. E isso daí não seria um ditado popular, seria apenas uma situação real. Só que quando você utiliza isso, né, no dia a dia, né, você traz aí esta comparação, você está utilizando uma linguagem figurada, também chamada de linguagem conotativa. Cada macaco no seu galho significa que, né, cada um com as suas atribuições, cada um no seu espaço, né, não se deve adentrar no espaço alheio, cada um no seu quadrado também seria uma outra expressão popular similar a esta. E com isso, vamos encerrando aqui a correção desta prova da banca Nosso Rumo, né? Nosso Rumo. Da banca Nosso Rumo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, sugestões de novos vídeos, por favor. E também não se esqueçam, vocês vão ajudar muito a gente, assim como estamos trabalhando aqui para ajudar vocês, se vocês inscreverem-se em nosso canal. Com isso, desejo se despedir. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela parceria. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, assim vocês recebem notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Um grande abraço e até a próxima.